Olá, meus queridos, como vocês estão? Tudo bem? Firmes e fortes? Que a paz do Senhor Jesus esteja inundando o lar de vocês, a família de vocês. Firmes e fortes para começarmos mais uma aula. Olha o tema da nossa lição: Nova vida com Cristo. Nova vida com Cristo. Fala sobre a teologia da ressurreição. Ter nova vida em Cristo, com Cristo. Fala a verdade. Não é para nós nos alegrarmos todos os dias? Não é para nós nos sentirmos encorajados todos os dias? Porque nosso Cristo ressuscitou. Estamos no Natal, né? As pessoas falam do Natal, falam das festas e aquela alegria e tudo, mas a alegria maior da nossa vida é saber que o nosso Cristo ressuscitou. E porque ele ressuscitou, nós iremos ressuscitar também. Então nós temos que viver essa alegria hoje. Nós temos que viver essa ressurreição hoje. Nós temos que agradecer todos os dias por esse milagre da ressurreição. O nosso Jesus ressuscitou. O nosso Jesus está vivinho. Está vivo. Pronto a nos ouvir, pronto a nos abençoar. E nos deixou esse milagre, nos deu esse milagre de ressuscitarmos também, para vivermos eternamente com Ele um dia. E isso aí tem que ser motivo de exaltação todo dia, de proclamação todo dia do Evangelho, desse amor insubstituível, desse amor maravilhoso, que é o amor de Cristo por nós. A instrução básica está lá em 1 Coríntios 15. Então, no decorrer da lição, nós vamos ler os versículos, lendo os versículos, tá bom? Que Deus abra o nosso coração, que Deus nos fortaleça com essa lição. Que nós possamos sair desta lição, depois que nós entendermos essa lição, diferentes, transformados, mais firmes com Ele, mais firmes na palavra dEle, com mais fé, nossa fé fortalecida nele. Vamos diminuir aqui? Vamos diminuir. E vamos começar. Olha só, João 11, 25 e 26 diz assim: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que tenha morrido, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá para sempre. Aleluias, glórias a Deus. É isso aí, ó. É simples assim. A palavra de Deus é poderosa, verdadeira. E ela diz... Jesus falando, eu sou a ressurreição e vida, ó. Quem crê em mim, mesmo que tenha morrido, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá para sempre. Que tema maravilhoso. Que maravilha a ressurreição do nosso Jesus, a nossa ressurreição. Uma nova vida com Cristo. Será que temos mostrado essa vida para as pessoas? Nós temos entendido isso? Ora, se nós temos uma nova vida, nós temos que esbanjar essa vida para as pessoas. Se nós não estamos agindo dessa forma, se nós não temos mostrado, tá na hora de mostrar. Precisamos mostrar, devemos mostrar, temos que mostrar. Que diferença a ressurreição de Cristo tem feito nas nossas vidas, na vida da Jailza e na vida de cada um de vocês? Porque ressurreição é vida em nós. O que essa ressurreição tem feito dentro de você de mudança? Porque é vida e tem que mudar. E nós temos que mostrar essa mudança para as pessoas, para esse mundão aí perdido,
Nós temos que mostrar que Jesus é vida, que Jesus está vivo e que nós vamos ressuscitar com Ele. Quando nós cremos nele como Senhor e Salvador da nossa vida, nós temos a ressurreição de Cristo em nós. Nós temos direito à ressurreição. Ele deixou para nós isso. 1 João 5,11 diz assim: Deus nos deu vida eterna e essa vida está no seu Filho, Jesus Cristo. Tá falando para nós, ó. Deus nos deu vida eterna, sim. Então, todo aquele que aceitou Jesus, que aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, único, tem a vida eterna. E a vida eterna está no Filho dele, que é Jesus Cristo. Entendemos isso? Já entendemos a dimensão da ressurreição na nossa vida? O impacto que ela deve causar em nós? A ressurreição é fato e não fake. A ressurreição de Cristo é realidade. A nossa ressurreição é realidade, vai acontecer. Ao 1 Coríntios 15, 3 e 4. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Segundo as Escrituras. Então, Paulo fala da ressurreição, ele diz que a ressurreição está de acordo às Escrituras. A nossa única regra de fé e prática, ali tem tudo. Fala sobre todo assunto, né? Diretamente do trono de Deus para nós, a palavra de Deus. O que Jesus deixou escrito, o que Deus deixou escrito para nós, para mim e para você. Para a minha vida e para a tua vida, para que a nossa vida fosse diferente, para que nós possamos viver segundo a palavra do nosso Deus. Então, Paulo está falando para as pessoas que não criam na ressurreição, que duvidavam da ressurreição de Cristo, que duvidavam de Cristo e duvidavam da sua ressurreição. Então, Paulo diz assim: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Você crê na Escritura? Está escrito lá. A Bíblia que diz. E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, Paulo estava falando para eles: olha, vocês não creem, mas lá na Escritura está dizendo isso. Está dizendo que o nosso Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Olha que maravilha. E aí, Paulo continua falando desse assunto. Aí, em seguida, ele cita as testemunhas oculares. Opa, peraí. Jesus morreu, foi sepultado, ressuscitou e pessoas viram ele ressuscitado. Segundo as Escrituras. Ele continua falando para eles. E apareceu a Cefas e depois aos 12 discípulos. Apóstolos, né? Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez. Dos quais a maioria sobrevive até agora. Naquela época que eu estava falando, tinha gente viva até naquela época. Dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem, né? Alguns já tinham morrido. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim. Tá falando que ele também viu. Como por um nascido fora de tempo. Então, 1 Coríntios 15, de 5 a 8. Paulo fala dele próprio como testemunho ocular. Ele que perseguia os cristãos. Que perseguia, achava que estava fazendo tudo certo. Mas perseguia os cristãos. Então ele continua falando para aquele povo incrédulo, aquele povo que não cria em Cristo,
que não cria em Cristo, muito menos na sua ressurreição. Aí, e Paulo, de perseguidor, passou a ser perseguido. De inimigo do Senhor a pregador do Evangelho de Cristo. Que transformação espetacular! Deus tem poder de mudar tudo e todos. Deus tem poder para mudar a nossa situação, para transformar a nossa vida. Deus pode tudo, gente. Já entenderam? Você entendeu? O poder de Cristo na vida de Paulo. Que transformação! O homem estava indo para prender o povo de Deus, os cristãos, para encerrá-los na prisão. Ele estava indo com determinação para prender o povo de Deus. E aí, no meio do caminho, ele teve um encontro real com Cristo. Que transformação! Paulo acordou de um jeito, foi dormir de outro jeito. Paulo acordou sendo perseguidor dos cristãos, com um pensamento totalmente errado, totalmente distorcido, sem entender quem era Jesus, sem crer nesse Jesus, sem crer na ressurreição de Jesus. E foi dormir naquele mesmo dia, pensando diferente, crendo diferente e agindo diferente. Deus tem poder para nos transformar. Que impacto a ressurreição tem feito na sua vida, na minha vida? Que impacto essa ressurreição fez na vida desse servo do Senhor, Paulo? Que transformação! Que maravilha! Que Deus é esse que nós servimos? Um Deus que transforma do dia para a noite, do minuto a outro minuto. Tem o poder de transformar a mente e coração do homem. Isso é maravilhoso. A ressurreição causou um impacto tremendo na vida desse homem. Agora, a ressurreição tem impactado nossas vidas. A ressurreição causou um impacto maravilhoso, tremendo na vida desse homem. E essa mesma ressurreição tem impactado a minha vida, a sua vida? Você tem pensado assim? Que milagre é esse? Que poder é esse? Eu tenho que ser servo desse Deus. Eu tenho que servir esse Deus com todos os meus dons. Eu tenho que dar o meu melhor para esse Deus. Porque esse Deus é maravilhoso. Esse Deus é tremendo. Esse Deus faz milagres. Ele faz milagres. Meu irmão, minha irmã. Esse Deus faz milagres. Então, para ele, se o seu problema é grandão para ele é muito maior que tudo isso. Ele pode transformar do dia para a noite. Ele pode transformar do minuto para outro minuto. Ele pode fazer e acontecer. Creia nesse Deus. Creia de todo o coração. Creia, porque Ele pode mudar tudo. Aleluia. Se Cristo não ressuscitou, o evangelho perde o sentido. Aí vem as consequências se Cristo não ressuscitou. Então, se Cristo não ressuscitou, vamos às consequências. Primeira, isso tornaria nossa fé nula e vã. Em vão, né? Versículo 14. Então, isso tornaria a nossa fé em vão. Em vão. Vamos lá. Vamos ver o versículo 14. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Então é sem sentido. Tem sentido nenhum. Se Jesus não ressuscitou, o que nós estamos fazendo então? Não vamos fazer nada então. Acabou tudo. Porque não tem sentido nenhum. Tá falando, não tem sentido nenhum. 2. Os discípulos seriam mentirosos.
O versículo 15 diz assim, ó. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Então ele fala assim, poxa, então os discípulos vão ser tudo mentiroso, todo mundo mentiroso aqui, se Cristo não ressuscitou. 3. As pessoas permaneceriam condenadas por seus pecados. Vamos ver o 17. E se Cristo não ressuscitou, ó, o 15, 17 lá. É vã a nossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Quer dizer, ele morreu para nos perdoar, para perdoar todos os nossos pecados. Ora, se ele não ressuscitou, então está todo mundo condenado. Todo mundo condenado por seus pecados. Não tem mais, porque ele é o nosso libertador. Ele é o nosso salvador. Ele é o nosso perdoador. É ele que perdoa pecados. Então, se ele não ressuscitou, não tem perdão de pecados. Está todo mundo condenado, então. 4. Os mortos pereceriam. O versículo 18 diz assim. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Então, quer dizer, os que dormiram em Cristo, crendo em Cristo, estão tudo mortinho mesmo. Por quê? Não vai ter ressurreição para ninguém, então. Porque se ele não ressuscitou, né? Isso que ele tá falando isso pro povo lá. 5. Quinto, né? Os crentes desta terra, todos nós, seriam os mais infelizes de todos os homens. Aí vamos lá, versículo 19. Olha que maravilhoso, gente. Se a nossa esperança está em Cristo, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, se limita só a essa vida, não tem ressurreição, Jesus não ressuscitou, então nós somos miseráveis. Nós somos os homens mais infelizes de toda a terra. Então, ele estava falando isso daí. Mas o nosso Deus é real, a ressurreição é real. Jesus ressuscitou. Cristo está vivo. Cristo vive. Cristo vive. Se não houvesse ressurreição, depositaríamos nossa fé em uma mentira. Mas a Bíblia não deixa dúvida alguma. A ressurreição de Cristo é fato e não é fake. A Bíblia não deixa dúvida nenhuma que o nosso Jesus ressuscitou. Então Paulo começa a falar para aquele povo, olha, Jesus ressuscitou. Ele morreu, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. E muitas pessoas viram ele. Viu o que nós vimos anteriormente? E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 pessoas. 500 irmãos, 500 pessoas. De uma só vez. Gente, dos quais a maioria sobrevive até agora. Porém, alguns já dormem. E, na realidade, na ressurreição de Cristo, muitos mortos reviveram. Gente, foi um milagre extraordinário. Esse milagre extraordinário, esse Jesus extraordinário, tem que fazer diferença na minha vida e na sua vida. Tem que fazer diferença. Nosso Deus é real. A ressurreição é real. Isso tem que impactar a nossa vida de uma maneira sobrenatural. É impossível ser cristão sem crer na ressurreição de Cristo. É impossível ser crente, servir esse Deus, sem crer na ressurreição do nosso Deus. Paulo fala também que quando ressuscitados, nossos corpos serão transformados. Ele fica falando sobre tudo isso, né? Olha lá, 1 Coríntios 15, 35 a 38. Mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? E em que corpo vem? Insensato, ele fala. O que semeias não nasce, se primeiro não morrer? E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão
quando de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá o corpo como lhe aprouve dar. E cada uma das sementes, o seu corpo apropriado. Que Deus inteligente, que Deus sábio. Que Deus que fala de uma forma tranquila para nós, uma forma tão impactante. Tão íntima e tão correta. O corpo ressurreto de Cristo é uma amostra de como será o nosso corpo. A Bíblia não entra em detalhes, mas podemos estar seguros de que Deus é soberano e dá um corpo que é específico para o seu ambiente. Deus é eterno, sábio, inteligente, sábio. Na sabedoria divina, por exemplo, os peixes têm corpos apropriados para a água. Vocês já pensaram nisso? Vocês já pensaram que o peixe ele tem um corpo apropriado para estar na água direto ali, porque ele vive na água? Porque o habitat natural dele é a água. Então o corpo dele foi feito para isso. Vocês já pensaram dessa forma? Não é tremendo isso? As aves têm corpos apropriados para o ar. Para o ar. Frio, calor. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra a dos animais, outra a das aves e outra a dos peixes. Está falando 1 Coríntios 15:39. Então ele está falando assim, como que vai ser ressuscitado o corpo? Ora, Deus na sua soberania, na sua sabedoria, ele fez o corpo do peixe apropriado para a água. As aves têm corpos apropriados para o ar. Nós temos corpos, vamos ter os corpos celestiais que Deus aprouve nos dar. A ressurreição de Cristo é uma amostra de como será o nosso corpo. Então, não vamos nos ater a detalhes, mas o importante é que nossos corpos serão transformados como aprove o Senhor transformar. E nós vamos ser ressuscitados. Amém? Amém? Nós vamos ter corpos glorificados. Assim, na ressurreição dos crentes, o corpo ressurreto será apropriado para a eternidade com Cristo, imortal, glorioso. Só isso que nós temos que saber. Não precisamos saber muita coisa, não. Devemos viver a vida ressuscitada hoje. Nós já aprendemos tudo isso, entendemos tudo isso. A dimensão da ressurreição na nossa vida tem que ser impactante. Nós devemos viver a vida ressuscitada hoje. O poder da ressurreição deve influenciar nossas vidas todos os dias, nos fazer pessoas melhores para falar desse amor incondicional que é o amor de Cristo. O poder da ressurreição deve influenciar nossas vidas todos os dias. Nos impulsionar, nos animar, nos motivar, nos encorajar, nos alegrar sempre. É o milagre da nova vida com Cristo. Cristo nos dá uma vida de vitórias hoje. Vitória sobre o pecado através do sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. 1 Coríntios 15:57. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Já temos a vitória. Já somos vitoriosos, temos que nos alegrar. Então, a ressurreição de Cristo tem que nos impulsionar, nos encorajar, nos animar, nos motivar, nos alegrar todo dia. Você tem que lembrar dela todo dia e falar, obrigada, Senhor, por esse milagre da ressurreição. Assim como o Senhor ressuscitou, nós vamos ressuscitar e nós vamos estar para sempre contigo. Então não deixes as tristezas dessa vida tirar a alegria da ressurreição da sua vida. Não permita.
Que ela te impulsione, te anime, te motive, te encoraje todos os dias. E lembrar a viver a vida ressuscitada hoje. A ressurreição de Cristo impulsionou Paulo. Paulo, de perseguidor, passou a ser perseguido. Ele estava perseguindo. Deus mudou a história desse homem. Ele passou a ser perseguido por pregar o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo vivo. O Evangelho de Cristo vivo. Aleluias. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então a ressurreição de Cristo tem que te impulsionar, me impulsionar a servir esse Deus do jeito que Ele quiser, aonde Ele quiser, da maneira que Ele quiser. Não do jeito que eu quero. Mas onde Ele quer. Colocar os nossos dons ali. Senhor, eis-me aqui, os meus dons. Quero viver para te adorar. Quero viver para trabalhar na tua obra. Quero viver a vida ressuscitada hoje, Senhor. Quero viver essa ressurreição hoje. Então eu quero transbordar de alegria, de ânimo em trabalhar na tua obra. A obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Vinde firmes, inabaláveis e sempre abundantes. Você tem um dom, meu irmão, minha irmãzinha querida. Vocês têm dons. Já sabe quais são? Já detectou? Então, a ressurreição de Cristo tem que te impulsionar a trabalhar para esse Deus, trabalhar na casa de Deus. Pensa nisso. Pensa nisso. Tem que te encorajar a viver a vida ressuscitada hoje, animado, restaurado, transformado e abundante na obra do Senhor, fazendo a obra do Senhor da maneira que Ele quer que você faça, do jeito que Ele quer, se colocando nas mãos do Senhor, para o Senhor fazer a obra dEle através de você, te usar, abençoar você, para abençoar as vidas. Aleluias, glórias sejam dadas ao nosso Deus eterno e absoluto. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a vida da sua família. Meus alunos queridos, ano de 2021, eu vou estar ajudando na classe de pré-adolescentes. Não estarei com vocês, mas o pastor me convidou para estarmos lá com os pré, porque a professora vai estar sozinha, né? A outra professora saiu. E aí eu tenho orado para Deus fazer a vontade dele na minha vida e eu trabalhar aonde Ele quiser, fazer o que Ele quiser. Então eu me dispus a estar com os pré-adolescentes. Uma bênção também, tenho certeza que Deus vai falar aos nossos corações, nos abençoar e que Deus abençoe a vida de vocês. Fiquei tão pouco tempo com vocês, meu coração tá triste, porque eu gostaria de estar mais com vocês. Mas a obra do Senhor é assim, a gente vai para onde Ele manda, né? A gente está à disposição para fazer aquilo que Ele quer. E agora o que Ele quer para minha vida é estar com os pré-adolescentes. Os adolescentes tinham 3 professores, né? Vão continuar com os 2, com Jorge e com Mu, e Deus vai continuar falando da benção da vida de vocês. Orem por mim, pela minha vida, para que eu seja usada lá na vidinha deles, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. Feliz Natal, feliz Ano Novo para vocês todos e suas famílias, e continuem firmes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Um beijo bem grande para todos vocês. Deus abençoe grandiosamente.